Boa noite, pessoal. Muito boa noite, muito boa noite. Vou fazer uma live hoje aí, falando de ansiedade, batendo um papo com a professora Ana, né, sobre ansiedade. O que vai rolar hoje daqui um pouquinho, em poucos minutos. Muito boa noite, como é que vocês estão? Brunão, se tu já tá na área, dá um toquezinho aí que eu já te chamo pra live, cara. Como é que vocês estão? Vocês andam muito ansiosos ou não? Como é que vocês estão aí? Ansiosos ou não? Deixa eu ver aqui, entrar ao vivo com o X. Olha, eu vou ser bem sincero para vocês, eu ando bastante ansioso por vários motivos, tá? Preocupado, ansioso, final de ano meio complicado aí. Fala, Bruno Sadoski. Salve. Ô, Bruno, tu anda muito ansioso, cara? Como é que tu anda aí? Cara, já foi muito pior. Já foi muito pior. Agora tá passando, né? Até a ideia de hoje é dar o meu relato de vivência aí com ansiedade, né? Tive um período bem forte aí no ano passado, né? E aí a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Já troquei previamente com a Ana aí, pra gente destacar alguns pontos. Mas, enfim, hoje já tá curado, assim, essa Fazendo muita síndrome. meditação aí para controlar a ansiedade, como é que tá? Nada, cara, só ficar de olho em alguns pontos, assim, né? Alguns alertas do corpo aí, né? Uma coisa massa que o profissional de educação física pode fazer, né? E coisa que eu não me ligava antes. O cara tem que vivenciar ali, não desejo para ninguém, né? Mas vivenciando a gente consegue detectar algumas coisas, assim, para controlar. Vai ser legal, vou conversar isso aí com a Ana, né? E eu tava comentando pra galera aqui, e aí eu pergunto pra galera, como é que anda o nível de ansiedade? Vocês Aí tem outro detalhe também com esse lance da ansiedade, né, Bruno? Às vezes o cara está ansioso e não se percebe. O negócio legal vou perguntar para a Ana depois aí, será que todo mundo consegue ter a clareza de quando Perfeito. está muito ansioso ou não? Eu só, Porque. Pode falar. foi o Aloysio aqui comentou, ó, ficou um ano sem trabalhar por ansiedade e pânico. Foi exatamente o que aconteceu comigo, Aloysio. Tive que dar um basta assim nas atividades para dar uma segurada na onda aí, né, e voltar pro centro aí. Então é o que a gente vai comentar hoje aí. A Tem que experiência, a visão da Ana centrar, também, né? né, cara? Tem que centrar. E aí eu acho que um lance legal é o cara se autopoliciar com relação a isso, sabe? Perfeito. Eu tenho feito isso, tenho começado a fazer umas meditações aí também, né? Começado, uma coisa bem, mas o que vale é a continuidade, né? A constância do negócio. Estou Perfeito. começando, estou fazendo, e a primeira coisa que eu percebo assim é eu me perceber ansioso. Cara, sempre Sim. fui um pouco, né? Mas nunca tive essa clareza. Hoje eu já tenho um pouco mais essa clareza da ansiedade, já me percebo um pouco mais. E quando tu começa a ter a clareza, vamos ver se a Ana vai concordar com o que eu estou falando. Eu estou falando aqui empiricamente, né? Sim. Ela vai poder trazer esses dados melhores para nós. Mas quando tu tem tu tem a clareza que tu está ansioso, tu consegue te perceber assim, tu pelo menos já te incomoda em saber que está assim e começa a tentar de alguma forma, correto ou não, de uma forma ou de outra, controlar um pouco essa tua ansiedade. Tu busca isso, tu busca informação. Eu acho que já é um começo, né, cara? A gente já Exatamente. começa a tentar trilhar um caminho para centralizar isso. E os dias atuais, cara, e os tempos em que vivemos, eles nos ajudam muito a nos tornar ansiosos. Ah, fica doido. Muito. Eu me considero bastante ansioso, mais do que antes, pelos dias que vivemos, por várias situações aí, né? Por Perfeito. várias situações. O próprio Brad acabou de citar pra gente, né? Basicamente uma boa parte dos familiares aí, né, Brad, que visivelmente tem ansiedade, né? E isso é bom a gente discutir aí porque vai estar nos nossos clientes, né? A Ritinha também está relatando aqui, até tive uma conversa, né, com a Ritinha esses tempos aí sobre isso, né, Ritinha? Então, pô, é uma coisa que atinge todo mundo, né, João? Os tempos que a gente está aí, de alguma forma a gente vai ser atingido, né? Seja por futebol, seja por política, seja por próprio trabalho, né? Então, Seja por redes sociais que te deixam muito pilhado e ansioso. Acho que o lance das redes sociais tudo tem o bom, tem o ruim, né, cara? A gente tem que saber gerenciar essas coisas. Mas uma coisa que a rede social gera é muita ansiedade. Eu tenho me percebido no celular assim, muito ansioso para ver algumas coisas. E o Aloysio colocou aqui, ó, fadiga adrenal, né, cara? Cortisol na veia, 7 da manhã. Tem uns negócios aí complicados. Então, assim, ó, a gente vê aqui, ó, no pessoal que está nos acompanhando, que é um lance que muita gente está percebendo, né, cara? Que é algo premente, algo atual e intensificador, por N motivos, como eu falei. Sempre fui um pouco ansioso, mas me sinto mais ansioso do que em momentos e anos anteriores. Vamos ver quais são
sugestões que a Ana nos coloca aí, né, para controle da ansiedade. Porque a gente já tá. Vamos perguntar para a galera, se chama a Ana aqui, que ela também já está por aqui. Galera, coloca aqui, ó, coloca no comentário para nós. Como é que vocês julgam o nível de ansiedade atual de vocês hoje? Vocês, assim, empiricamente, se entende muito de ansiedade, não entende? Ou nem estava pensando muito nisso e, sei lá, foi pego agora nessa live, João aqui perguntando para vocês como é que está o nível de ansiedade. E aí, galera, coloquem para nós, deixa eu ler aqui o nível de ansiedade de 1 a 10. Vamos lá, vamos ser mais direcional. De 1 a 10. Escala de Moura 2022. 1 a 10. Escala Moura 2022, dezembro de 2022. De 1 a 10, qual é o nível que vocês se auto-julgam aí de ansiedade? Como é que está o nível de vocês? Bom, o Príncipe colocou, tu controla a ansiedade ou ela te controla. Concordo, cara, é mais ou menos por aí. Giovanni colocou aqui, ó, o meu está em alta, né, porque terminei agora a faculdade. Aí já viu, né? Pô, Giovanni. A Branca colocou 5, ó. O pessoal da Yoga aqui colocou 1. O pessoal da Yoga está controlando melhor. 1 a 10. 10 é o nível hard de ansiedade e 1 é nível baixo. Giovanni colocou 6. Então, ó, 10 nível hard e 1 nível baixo. Tu criei uma escala agora, hein? Essa escala aí é João Moura 2022, dezembro de 2022. O Ana, tu tá nos acompanhando, tu tá vendo o nível de ansiedade da galera aqui. Alguns até controlados, outros moderados, né? Mas uma galera aí pilhada, né? Com a ansiedade. E já fiz uma enquete aqui para trabalhar para ti, por vários motivos, totalmente diferentes uns dos outros, né? Mas com nível de ansiedade elevado aí, né? Aí, tudo bem? Oi, gente, tudo certo? Estão me ouvindo bem? E aí, Ana? Ó, já vou entrar dando um dedo como um cara ansioso, tá? Como é que tá a tua ansiedade, Ana? Como é que tá a tua ansiedade, cara? Olha, a minha ansiedade, ela... Sempre quando eu vou fazer uma coisa que sai um pouquinho da minha rotina, ela sobe. E aí eu tenho métodos de como verificar que ela aconteceu e como é que eu posso gerenciar ela. Para gerenciar de uma forma mais rápida, né? Para não ficar num nível tão alto muito tempo e ela já dá uma diminuída. Então isso vai da nossa interação que a gente tem com aquela coisa que está acontecendo, com aquela situação que está acontecendo, né? Então depende do dia, né? De manhã, o que eu estou fazendo? De tarde e de noite. Vai variar, vai variar, vai variar. Eu estava lendo ali que o pessoal tá pesado também, né? Pô. Viu aí que o pessoal pediu, fiz uma rápida enquete aí com o pessoal. Sim. Viu que a densidade do pessoal tá alta. Mas, Ana, primeiramente queria te agradecer e participar da live mais uma vez conosco aqui com o X, né? Deixa eu ver se dá pra galera ver, ó. A camisetinha do X. Ó, o Brunão tá na melhor posição. Deixa eu virar aqui, ó. Tá virado, mas a galera vai ver. A camiseta do X, né, Brunão? Eu consegui uma pra Ana. Já virou parceira do X. Demorou? Obrigado por participar conosco aí, tá? E assim, ó, de cara aí, para quem ainda não te conhece, te apresenta rapidamente. Eu poderia te apresentar, mas eu posso esquecer alguns detalhes. Te apresenta aí pro pessoal, né? Beleza, João. João, e boa noite também para todo mundo, né? João e Bruno aqui com a gente. Sou Ana Cláudia, sou professora na Universidade Regional de Blumenau, ali colega do João. E estamos na luta aí, conversando, trabalhando com os alunos, né, formando profissionais todos os semestres, finalizando mais um semestre, né, João? Então, o nível de ansiedade, ele vai mudando também agora, né? E também trabalho e desempenho algumas atividades, né? Tenho formação dentro do coaching, então eu desempenho atividades dentro dessa área, com relação ao desenvolvimento pessoal, né, de pessoas que procuram para resolver, para se autoconhecer, para se pensar e ao mesmo tempo pensar situações da sua vida e se conhecer, buscar coisas interiores dentro dela e a partir disso procurar assim se encaixar, né, cada vez mais dentro desse mundo muito louco que a gente vive, que está mudando a todo momento, né? Olha só, eu comentava aqui com o Brunão, né? A gente estava fazendo a introdução aqui do lance da ansiedade. Criei uma escala de ansiedade agora, né? Eu vi. Rápida, assim, extremamente científica, de 0 a 10, né? Ou de 1 a 10, agora nem me lembro se eu botei de 0 a 10 ou 1 a 10, mas foi algo assim. E questionei a galera aí do nível de ansiedade. E vou fazer de novo, vou abrir os comentários para te poder confirmar ou não algo que eu coloco assim, eu estava comentando com o Bruno.
eu acredito que a sociedade está extremamente ansiosa, eu me coloco um elemento da sociedade, sempre fui um pouco ansioso, mas me coloco mais ansioso do que alguns anos atrás, pelas redes sociais, pelo trabalho que está sempre te consumindo, pelas dificuldades, por algumas visões políticas, futebolísticas que eu tenho. Então, quer dizer, um combo de fatores que eu acredito tem me levado a potencializar a minha ansiedade e coloco aí o próprio Instagram aqui, as redes sociais, como um fator potencializador da ansiedade. Então, eu, numa escala de 0 a 10, 0, menor nível de ansiedade, nenhuma ansiedade, 10, nível hard de ansiedade, eu me colocaria como um 9. E até comentei com o Bruno, por isso que eu tenho começado a fazer algumas mentalizações, algumas coisas assim para tentar controlar. Essa minha percepção está correta? Olha, João, uma coisa assim muito legal que tu fez é botar uma escala, né? Uma escala, a gente usa hoje escalas subjetivas para várias coisas, né? Desde para dor, quando a gente chega num hospital, num centro de emergência ali, pergunto, de escala de 1 a 10, como você se sente, né? Como é que está a tua dor? Então, é uma possibilidade, é uma forma da gente fazer uma relação muito direta. E daí, como é que tá? Tu disse que é 9, né? O Bruno eu não sei, aqui o Bruno falou. E aí, Bruno? Agora eu tô tranquilo, tô num 6, bem de boa. Dia bom. Bem de boa. Então, assim, ó, primeira coisa, acho que para a galera que está aqui acompanhando, né, eu estou vendo que eles estão respondendo aqui para ti, é a gente pensar assim, o que é ansiedade para cada um de nós? Eu acho que a gente pode partir por aí. O que é ansiedade? Se a galera quiser escrever aqui, a gente vai vendo. Eu vou ir falando, mas de repente, a ansiedade para mim é quando alguém disse aqui que vai começar a trabalhar, né? Se formou e vai começar a trabalhar. Então, começar a trabalhar é um inesperado. Ele não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. E quando a gente começa a olhar para frente e começa a ver lá na frente, talvez, um perigo, e esse perigo ele pode ser real ou também imaginário, isso pode causar uma tensão, uma inquietude dentro da gente, né? Algo que nos incomoda, algo que nos deixa desconfortável. E aí, essa sensação é o que a gente pode chamar de ansiedade, certo? Então, ansiedade, se eu considerar como esse fator, como essa tensão, eu posso ter momentos que eu tenho uma ansiedade natural, por exemplo. Nós vamos entrar numa live, né? João, quando tu entrou ali, tu disse assim, faz 2 semanas que eu não faço live. É natural que eu sinta uma sensação diferente dentro de mim, que a gente vai ver que sensações são essas aqui, e vai diferenciar de pessoa para pessoa. Alguns mais, outros não vai aparecer nada vamos dizer, de sintomas, assim, né? Muito frequentes ou parecidos. Mas a gente vai analisar e a partir disso, a gente pode dizer, o natural, logo que a gente começa a live aqui, dissipa. Ele vai diminuindo, né? Se o meu coração bateu muito forte logo que eu comecei a falar, depois ele vai diminuindo, a palpitação ela vai diminuindo. E com isso, eu consigo gerenciar a situação daquilo que está acontecendo. Então, uma coisa muito legal da gente pensar é essa antecipação, né, que a gente encara, o organismo encara como sendo um perigo real ou imaginário. E isso é algo muito interessante, porque é algo também que nos deixou vivo e nos torna vivo até hoje, né? Porque isso gera um certo medo, e é pelo medo que hoje que a gente sobreviveu, nós, seres humanos, sobrevivemos até hoje. Claro que o medo hoje, relacionado lá com os homens da caverna, não é o mesmo medo, né? Nós tínhamos que enfrentar ali coisas muito mais perigosas do que hoje. Mas talvez aquele cara que não sentiu medo há muito tempo atrás, pode ser aquele que tenha morrido mais cedo, né? E hoje o medo, ele é um protetor também de nós, mas quando esse medo ele começa a passar um nível que ele não se dissipa, e esse perigo é um perigo que às vezes assim ele não é tão real, mas ele fica imaginário e eu não consigo entender esses sintomas que começam a surgir, aí sim a gente pode dizer que então é um nível de um transtorno, vamos dizer, de uma ansiedade generalizada. Daí já começa a mudar uma figura, né? Que aí são as famosas crises também que pode acontecer.
né? Que eu acho que depois o próprio Bruno tem um relato aqui para compartilhar com a gente. Perfeito. Bruno, tu pode até relatar agora aí o teu caso, teu case, só para dar uns dados para a Ana aqui, ó, a maioria da galera que votou pesado aqui no nível de ansiedade. Deve ter percebido aí, deixei rolando os comentários, Sim. galera votando 9.9, 8. Teve gente aqui votando baixíssimo, né? Uma pessoa da yoga e tal ali, mas na grande maioria aí, o nível de ansiedade bem elevado, conferindo com a minha percepção. E aí, Bruno, qual é o teu case aí, cara, de ansiedade? Vamos lá. Só para complementar ainda o que a Ana disse, tá? Puxar uma fala aqui da Mato Yoga aqui, nosso rapaz aqui do yoga, falou que isso é individual e às vezes até cultural, né? Exatamente o que a Ana estava falando. Varia demais de indivíduo para indivíduo, né? O João, por exemplo, na minha visão, pelo menos, já é um cara que já entrou na live, já entrou fazendo gol. Eu não, vou jogar um pouquinho mais lá atrás, recuado, até começar... Legal essa tua fala, Bruno, porque assim, ó, quando a gente olha o rosto, a gente não diz nada do que está acontecendo por dentro, né? Perfeito. E se o João não dissesse para nós assim, eu estou um pouco ansioso, faz 2 semanas, tal. Se ele não dissesse, nós não iríamos nem desconfiar disso, né? Mas como ele relatou, e é legal que ele relatou uma coisa que, vamos dizer assim, é algo que me deixa um pouco mais frágil, vamos dizer assim, porque agora eu não sou forte, estou dizendo aquilo que está acontecendo entre mim, me deixa numa situação mais sensível ou mais fragilizada. E isso não é nenhum problema, né? Talvez é um caminho até para a gente desbloquear mais rapidinho e já engrenar na live. É um exemplo. Exatamente. Bom, galera, falar um pouquinho do meu case de sucesso aí. Então, no ano passado, fui diagnosticado com síndrome de ansiedade, né? Foi um período bem turbulento aí. Inclusive, vou começar do começo, então, né? Eu estava vindo para entrar no X, né? De cabeça no X, sozinho, se arriscar no mundo do empreendedorismo aí. Então, esse foi um dos fatores que eu lembro que começou o acúmulo de estresse que me levou a ter as crises. Né? Então, estava saindo de uma empresa, de um lugar que estava relativamente seguro, né? E entrando no X, que hoje já está um pouquinho grande, assim, né? Já está um pouquinho mais de dor de cabeça, mas na época tinha muita coisa para correr atrás, era um mundo completamente novo para mim, né? E tu ia viver financeiramente do X, né? Como está acontecendo hoje, né? Como está acontecendo hoje. Exatamente. Mas, para mim, era um passo bem, bem grande. Assim, né? Então, eu lembro que eu saí da empresa onde eu estava, comecei no X, né? E aí a gente começou a fazer uma migração de tecnologia, também uma tecnologia que eu não conhecia, né? Então, algo que eu tive que estudar, testar, brincar bastante. E ficava madrugada dentro trabalhando, não dormia, tomava café que nem um louco. E essas coisas foram acumulando, né? Estresse do dia a dia. Do X, né, do próprio X, coisas que estavam dando errado, né, a gente estava patinando em algumas coisas que eram para ser muito fáceis, em teoria, né, enfim. E junto com isso, né, eu fazia alguns esportes na época, inclusive para relaxar. Um deles era o tiro com arco, quando eu estava fazendo tiro com arco, eu ficava inteiramente no tiro com arco, não tipo, esvaziava a mente, né, que nem o nosso da Mato Yoga falou antes, né, até o Prince citou ali. E eu estava fazendo corrida também. E a corrida é para performar, né? Para tentar evoluir na corrida. E aí eu lembro que uma época eu acabei ficando sem tempo e acabei largando o tiro com arco, que era um negócio que me relaxava. E aí eu me cobrava bastante na corrida. Até que um dia eu estava numa semana muito tensa, fui correr e voltei para casa, não conseguia mais respirar direito. Mas tudo certo, né? Mais um dia normal. Eu lembro que aquele dia eu peguei só isso. Peguei um ventão na cara terrível assim e beleza, fui dormir, né? Era a época do Covid, aí já tinha aquela ansiedade gostosa rolando assim na cabeça de todo mundo, né? Meu Deus, será que eu tô com Covid? E eu lembro que um dos meus alunos, ele estava internado. Eu fiquei bem abalado com essa situação, porque era um aluno bem próximo, assim, do tiro com arco. E aí, estava trabalhando, mais um dia normal, né? 2, 3 da manhã, estava cansadão de ter corrido e tal, mas, pô, vamos pro soco, né? Aí, beleza, terminei o que eu tinha que fazer, desliguei o notebook para tentar dormir. Quando eu botei a cabeça no travesseiro, aí parece que caiu uma bomba, assim. Aí veio todos os pensamentos, o rapaz lá, o rapaz está internado. Aí eu não estava conseguindo respirar, aí travou de vez. Assim. Eu lembro que eu fui para a sacada da casa lá, tentar pegar o ar não vinha. Eu comecei a tremer enlouquecidamente, não sabia o que estava acontecendo. Assim, pensei, pronto, né? É o dia. Deixar meu testamento pronto aqui e é isso aí, galera.
Aí eu lembro que meu pai tava morando com meu pai ainda, né? Ele acordou e a gente foi pro pronto-socorro. E aí, no pronto-socorro, a gente tentou ir pro pronto-socorro, mas antes a gente parou numa farmácia. Na farmácia, a menina me sugeriu o Sorine e falou assim, olha, tu pode comer tomate que isso aí vai passar. Daí, tá bom, vamos experimentar, né? Voltei para casa, comi quase 1 quilo de tomate lá e tudo certo. Porque ela disse que baixava a pressão e tudo mais, né? Beleza, né? Naquela hora deu muito certo. E aí, no outro dia, beleza. Eu sei que deu algumas coisas erradas, vou cortar meu café, que eu sei que eu tô exagerando no café. E é isso aí, né? Vida que segue. Aí, beleza, passou uma semana, tudo certo. 2 semanas, crise de novo. Tremedeira e tal. Só que eu já sabia o que era, né? Fiquei um pouco mais tranquilo, controlei na respiração, ok. Corta mais um pouquinho de café, segunda semana, de novo. Crise mais uma vez. Aí, beleza. Deu uma passada, assim, 1 mês, né? Mudei algumas coisas, alimentação, tentei adaptar. Aí eu lembro que, nesse dia, a gente tinha um evento do tiro com arco. No dia seguinte, eu vim dormir aqui na casa da Letícia ainda, a gente não morava junto, né? Pra gente ir junto para esse evento. E não sei o que deu, eu acho que eu dormi com o braço na cabeça, assim. Eu acordei no meio da noite com o braço esquerdo dormente e um lado do rosto dormente. Aí, escafedeu-se. Aí falei, Letícia, meu Deus do céu, me leva para pronto-socorro, tô morrendo, tô infartando, me ajuda. E aí foi a Letícia, né? Tá aqui na minha frente rindo da minha cara, inclusive. Foi a Letícia procurando sinal vermelho de madrugada, ou vida louca. Vocês não iam reconhecer a Letícia se vocês vissem. E cheguei no hospital, né? Esse dia eu lembro que foi extremamente forte, assim, foi bem agressivo a crise, né? Eu tava todo o meu corpo tremendo, não tava conseguindo respirar direito, muito menos. Aí fiquei lá na cadeira esperando um tempinho, ainda tremendo, né? E depois de um tempo fiz as avaliações fisiológicas básicas lá, né? Frequência cardíaca, tudo mais, pressão, tudo ok. Aí a médica só falou, olha, você tem síndrome de ansiedade e tudo mais, pega esse atestado aqui e segunda vai no psicólogo, né? Procurar fazer um tratamento para isso, né? Aí, beleza, segunda-feira eu pensei, pô, será que eu vou? E aí fiquei nessa, assim, poxa vida, não quis dar o braço a torcer, né? E aí comecei ao invés disso, ler algumas coisas na internet, conversar com as pessoas mais próximas, assim, e procurar algumas soluções, né? Inclusive, comer tomate, eu nunca comi tanto tomate na minha vida. Foi uma época, quase falia os tomateiros da região. Pô, tá aí, então, a galera que sofre de ansiedade, segundo o Dr. Bruno Sadowski, comprar 2 quilos de tomate, 1,5 kg a cada 6 horas de tomate por dia, tá resolvido. Dá certo. E aí, galera, nesse período, eu abri mão de muitas coisas, né? Eu comecei a fazer o que eu deveria ter feito há muito tempo atrás. Estava com uma sobrecarga muito grande do tiro com arco. Aí eu falei, galera, olha só, se vocês não me ajudarem, eu vou ter que abandonar. Passei a bola de algumas funções ali para alguns alunos meus, inclusive, né, associados ali do tiro com arco. Eles me ajudaram bastante, abraçaram a causa, assim, e tomaram conta de algumas coisas. Cortei o trabalho, assim, radicalmente, não parei de dormir de madrugada que nem um louco e comecei a me observar, né? Foi um tempo, assim, de autoconhecimento muito bom, que dura até hoje, né? Mas para eu conseguir me livrar, assim, conhecer todos os sinais e tudo mais, demorou mais ou menos 1 ano. Assim. E foi bem engraçado que eu descobri muita coisa no meio do caminho, assim, né? Por exemplo, eu não conseguia mais ir no cinema. E no meio do cinema, assim, tava no filme e de repente, assim, eu olhava pro lado, ai meu Deus. E eu nunca consegui entender por quê. Assim. Videogame, que era uma coisa que eu fazia para relaxar, tive que parar também, porque algumas músicas, algumas trilhas sonoras que eram mais tensas, assim, eu ficava nervoso. Eu tinha que parar tudo que eu estava fazendo, respirar e aí fazer uma outra coisa. Então foi um período bem interessante, assim, de autoconhecimento, né? Eu devia ter procurado ajuda, com certeza, mas foi bem valioso esse período que eu vivi ali, né? E hoje, depois de 1 ano e meio, né, consigo analisar vários sinais, né? Consigo mensurar isso aí, né? Eu lembro de uma conversa que eu tive com o João. Eu acho que eu tive uma crise antes de uma live que a gente ia fazer. Eu lembro que eu comentei com o João a situação, né? E uma das coisas que me ajudou bastante, até, João, te falar agora, eu acho que eu não tinha te falado ainda, mas
eu cheguei e falei, cara, a gente sempre vai estar com coisa para fazer, sempre vai estar na merda, mas a gente tem que analisar o quanto que a gente vai estar e já se preparar para isso, né? Conseguir visualizar essa situação. Lembro que tu estava com 1 milhão de cursos para dar, assim, e tu falou, eu sei que as próximas 2 semanas eu vou estar bem ferrado aqui, mas depois vai ser mais tranquilo. E conseguir ter essa visualização também me ajudou bastante, né? Pô, vai ter tempo que a gente vai se esforçar, vai se arrebentar, assim, mas logo depois tem que dar uma acalmada, né? Enfim, aprendi a regular, assim, né? A quantidade de trabalho, quantidade de lazer. Foram lições muito importantes, assim, no meio do caminho. Falando disso que o Bruno colocou, e até comentando aí pra galera, tu ter uma visão futura das tuas atividades, sabendo que é um momento que tu tá exacerbado, e que esse momento não é eterno, em algum momento ali na frente ele vai diminuir aquela exacerbação de trabalho e tal. Como o Bruno colocou ali, é uma estratégia interessante para ter um certo controle dessa ansiedade ou poder equilibrar melhor o meu estado de espírito com relação a isso, poder ver mais na frente. Não, eu estou no momento que está no topo, mas isso não é ad eterno, isso 2 semanas vai minimizar. Isso ajuda ou não? Ter uma visão clara do que está acontecendo agora, o que vai acontecer depois, ou não? Respondendo primeiro de uma forma rápida, eu diria que sim, João, que é um caminho muito interessante que ele aprendeu a fazer. Não sei, eu pergunto para ti, Bruno, através da terapia ou aprendeu sozinho? Sozinho. Sozinho? Então, hoje, tentativa e erro, assim, tentativa e erro, é isso? Isso. Tá. Foi tudo processo de tentativa e erro, exatamente. Então, por isso que levou muito mais tempo, né, para construir isso. Né? Penso que com a ajuda de um profissional qualificado, aí, certo. Com certeza isso reduziria. Então, assim, eu vou começar uma trilha de pensamento, assim, daí vocês me interferem, João, e daí tu depois vai organizando aí as perguntas para a gente ir vendo. Então, assim, eu acho que um ponto importante para a gente pensar é a vida do Bruno mudou muito, né, Bruno? E aí eu anotei algumas coisas que tu falou aqui que me chamou a atenção. Tu começou a trabalhar dia e noite, então a tua sobrecarga de trabalho ela aumentou pra caramba. Aumentando o trabalho, tu começou também a tirar algumas coisas que te davam o teu bem-estar, teu prazer ali, como o Neto falou, o arco, né? O arco faz, tu tirou, então tu começou a te exigir muito também, quando tu estava correndo ali numa situação de competição, então tu começou a jogar mais um estresse na tua vida, né? Porque a atividade física, a gente vai falar um pouquinho sobre ela, mas dependendo de como ela vai exigir de mim, ela entra com uma demanda, talvez uma exigência muito grande, física e psicológica, né? E quando eu tenho uma demanda muito física e psicológica e eu não consigo responder a isso, quer dizer assim, ó, perturbou o meu equilíbrio. E perturbou um equilíbrio que eu não estou conseguindo me reequilibrar. Eu não estou conseguindo me achar nesse processo aqui, né? E dentro desse processo, tu tem mais umas coisas que eu notei que tu falou, assim. Vem o medo, né? Vem o medo, assim, como é que eu vou? Os pensamentos negativos, eles começam naturalmente a surgir, até tu chegar num ponto e assim, bom, agora realmente eu tô numa crise, né? E a crise, quando tu disse que dormiu em cima do braço, eu vou te dizer que provavelmente tu não tenha dormido em cima do braço, porque a dormência nas extremidades, às vezes, ela é um sintoma também da ansiedade. Então, o que a gente pode citar? Ó, os tremores, uma dor de cabeça, náusea, palpitação, formigamento, uma dor de estômago forte, quando eu tenho algo para fazer que é muito importante, né? A própria insônia, ela pode ser uma consequência também dessa ansiedade, mas também eu não dormir muitas noites, isso pode repercutir também numa ansiedade depois de um transtorno de ansiedade generalizado, né? Que foi o teu diagnóstico. A falta de ar, o bruxismo, muita gente que range os dentes durante a noite, pode ser um grau de ansiedade. Onda de calor, né? Às vezes muito forte, um frio. Tem gente que quando tá nervoso sente muito frio. Tem gente que dá um calorão e tem que ligar o ar-condicionado para poder dar uma regulação aqui interna. Então, quer dizer assim, ó, e até chegar no ponto de dizer, eu vou morrer. Tá me dando alguma coisa que eu não sei o que é, eu vou morrer, né? E me ajudem. E foi teu pedido de ajuda, né, Bruno? Isso que é legal. Foi teu pedido de ajuda. E esse pedido de ajuda é uma tomada de consciência,
né? É uma tomada de consciência. Então, uma das coisas, acho que principais aí que a gente pode tirar da tua experiência compartilhada é assim, eu tenho consciência hoje do que me aconteceu, mas demorou um tempo para eu dizer, eu aceito o que está acontecendo comigo, né? E essa aceitação é um dos pontos que eu anotei aqui que tu relacionou, que eu achei importante. E aí? Eu me aceito. Muito bem. Eu tenho isso? Não, não tenho ainda. Vou esperar para ver se vai acontecer de novo. Aconteceu de novo, né? 1 ou 2 semanas. Não, pode ser 2 ao acaso. É uma situação de estresse. Vamos lá, vamos mais uma vez. Deu a terceira. Daqui a pouco deu a quarta, né? E tem um autor muito interessante que é o Nima, no livro dele de Exercício Físico e Saúde, ele coloca uma partezinha lá das condições psicológicas, e ele coloca que a ansiedade ou transtorno, né, de ansiedade generalizada, eu tenho que estar algumas semanas, até 6 meses, às vezes eles usam como relação para dizer assim, ó, realmente eu tenho um transtorno de ansiedade generalizada, não é uma ansiedade natural que as pessoas sentem, mas é algo que está me incomodando. E que está incomodando de que jeito, né, Bruno? Não estou dando mais conta das minhas coisas. E aí, quando a gente chega nesse ponto, é ruim quando a gente chega nesse ponto, né? Porque o legal seria que essas luzes que foram acendendo já tivesse um pedido de ajuda lá atrás, né? Mas a gente vai tocando, né? Tem muita coisa para fazer, né? Vamos nessa, né? vamos nessa. Vamos lá, um super-herói, tem muito super-homem aqui, Mulher Maravilha, né? A gente se acha assim em alguns momentos da vida. Então, e aí, o que fazer nesse processo? E aí, identificar isso é o primeiro processo. Então, acho que uma coisa bem importante para a gente deixar claro aqui. Existem vários, vamos dizer assim, transtornos de ansiedade, tá? Existem vários. O transtorno do pânico é um transtorno de ansiedade. O transtorno obsessivo-compulsivo, que é o TOC, né? É um dos transtornos de ansiedade. O transtorno, às vezes, uma situação pós-traumática. Muitas pessoas ficaram, às vezes, na pandemia, uma questão pós-traumática. Um acidente que me acontece, uma situação de uma experiência que eu tive, uma vez que eu entrei na água e eu me afoguei, eu não consigo mais processar isso, preciso de uma ajuda, né? Mas eu posso me ajudar? Posso, mas às vezes tem situações que eu preciso, né, sair disso estendendo a mão e pedindo ajuda. E tem ainda as fobias, de uma forma geral, né? As fobias de água é um exemplo aqui que eu dei. E aí chegamos no transtorno da ansiedade generalizada, que foi o teu diagnóstico, né, Bruno? Bruno, quer complementar alguma coisa? João? Eu tenho as perguntas da galera, a hora que tu achar que eu já posso passar aqui, eu te passo, tá? Pode fazendo. Ou o Bruno também quer complementar? Pode fazendo. Eu acho que é isso aí mesmo, né? Comentou ali. Tem vários tipos aí, né, de ansiedade, né? Esse que é, enfim, não sei se tem um pior ou melhor, mas esse é soco na goela, assim, que eu senti. Eu já, O pior eu já ou tive... o maior é o que a gente sente, né, Bruno? Exatamente. O que a gente sente. Tu sente fobia, ok, mas eu tenho transtorno de ansiedade generalizada. A minha é a mais difícil, porque é a que eu tenho que gerenciar, né? Perfeito. Tem uma questão aqui, né, João? Aqui, ó, o Arlisson colocou, né? O nível alto de ansiedade pode elevar, ele colocou, mas elevar, né, a uma depressão? Pode, né? Ansiedade é um dos sintomas, que quando a gente lê a literatura da depressão, a ansiedade é um dos sintomas, né? Existem outras situações, mas às vezes assim, a gente tem que pensar que às vezes é um estresse, uma situação que aconteceu que implicou uma demanda física e psicológica minha. E aí, com isso, gerou um grau de ansiedade. Essa ansiedade, ela pode ser aumentada. E se ela não for tratada, ela não tiver essa regulação, pode-se, não quer dizer que vá, mas pode-se chegar a uma depressão, né? Tem alguns psiquiatras que a gente acompanha, estuda e tem literatura aí escrevendo sobre, que eles colocam a ansiedade como um dos sintomas da depressão. Tá, mas a ansiedade leva à depressão? Ela conduz à depressão? É isso? Pode. Ou ela é um sintoma?
por si só. Ela pode levar a, mas ela pode também ser, vamos dizer assim, toda pessoa com depressão, normalmente, ela tem um grau de ansiedade. Ok? Agora, esse grau de ansiedade, ele é uma ansiedade que ela é real, é um perigo mesmo que essa pessoa está enfrentando. Nós estamos numa guerra hoje, por exemplo, como lá, né? Na Ucrânia, que a gente está vivendo, nós estamos numa guerra, essas pessoas, elas podem estar vivendo diariamente um nível de ansiedade que pode levar algumas pessoas à depressão. Vai depender também de quanto tempo esse fator, ele vai continuar na minha vida, para eu poder aprender a regular, ou ele vence ou eu venço, né? A gente tem que aprender a fazer isso, a gerenciar essas questões. Uhum. Ó, da Mata Yoga colocou aqui, eu achei bem legal. Ó. Mestre, esvaziar a mente é um processo muito difícil. Tá? Pergunta para a galera, vamos parar de pensar. E aí eu vou colocar aqui o meu relato. Quando eu procuro fazer as minhas mentalizações aí, esvaziar a mente é muito difícil. É muito difícil. Até a Ana tem me ajudado um pouco nisso, né? E eu tenho procurado fazer isso, como o Bruno também usa com o recurso o tiro com arco, eu uso com o recurso do meu esporte que eu pratico, que é o futevôlei. É jogar o futevôlei por jogar o futevôlei com a mente vazia. E aí, até colocando aqui pro da Mata Yoga, é quando eu consigo fazer melhor. É estar jogando futevôlei, não pensar mais nada, tentar esvaziar a mente e estar vivendo aquele momento por inteiro. Agora, se eu sento aqui e eu faço isso, né? Tento fazer a minha mentalização aqui. Né? Se eu sento aqui, se torna bem mais difícil. Eu até consigo fazer. Até faço, até venho fazendo e buscando aprimorar. Mas é mais difícil. Então, quando eu aplico isso no esporte, amanhã eu vou jogar um torneio. Amanhã é meu último torneio, última etapa do campeonato Master aqui, Supermaster de Santa Catarina. Eu vou participar. Então, eu já vou aplicar de novo. Que é uma situação de estresse, uma situação competitiva, e esvaziar a cabeça e simplesmente buscar jogar o futebol. E isso me ajuda a aprender esse esvaziar a mente aí, que o da Mata Yoga coloca, e que eu concordo com ele. Para mim, tem sido bem difícil quando eu não estou praticando o esporte, isso é mais difícil ser feito. Aí, Bruno, não sei se para ti também é, e o que a Ana poderia contribuir conosco nessa estratégia aí, né, de controle da ansiedade. Essa parte de esvaziar a mente, eu tento, depois de todas as crises, né, eu tentei usar isso muito mais no tiro com arco, né? E é bem comum eu chegar lá e, tá pensando em todas as outras 78 coisas que tem para fazer depois, né? Então, cara, para entrar ali na vibe ali do tiro com arco, que é um esporte que tem que ter a mente vazia, assim, tu não pode ficar pensando, eu deixei meu dedinho fora do lugar aqui e errei, e agora, meu Deus? Tem que estar muito focado, tem que estar muito ligado no tiro, né? Ter uma própria percepção, né? Ficar extremamente ligado no ambiente, enfim. E aí eu tenho praticado no tiro isso, né? E, tem dado muito certo. Porque é um momento que, a gente tá ali, sabe? Tipo, não só comigo acontece isso, né? Mas com todos os atletas. Quando a gente está presente, a gente performa, né? Mesmo e quando o cara tá com a cabeça em outro lugar, não tem como performar. A flecha desvia do alvo. Isso é nítido, assim. A gente vê isso acontecer com todos os atletas do tiro com arco. E tu vê isso assim, o grau de ansiedade para o atleta é uma coisa muito importante. Sim. É o que deixa ele atento, ele está atento ao que vai acontecer. Mas se isso trava ele, aí é uma outra questão que a gente tem que analisar. Eu acho que é muito importante aqui a gente pensar como é que a gente funciona. Eu funciono diferente do Bruno, que funciona diferente do João. Eu consigo ficar alguns minutos, por exemplo, se eu coloco uma música, né? Eu funciono assim. Coloco uma música numa frequência mais baixa, eu consigo entrar num estado que tem momentos que eu consigo pensar em algo, às vezes não pensar, e assim eu vou mexendo com isso, oscilando, é uma oscilação. Que eu posso me permitir fazer isso 3 minutos, 1 minuto por dia, ou 2 vezes por dia, começar com pouco tempo, né? A gente sabe que tem pessoas aí que fazem a meditação, vamos assim por dizer, a meditação é baita de um processo, uma estratégia muito legal para isso, mas tem pessoas que dizem, não vou me aproximar da meditação porque eu tô vendo que eu sou uma pessoa muito ansiosa, e se eu for pensar em sentar e ter que ficar sem fazer nada, eu fico mais ansiosa ainda. Então, calma aí, vamos pensar. Primeiro, como você funciona?
Ah, eu funciono, tem que ficar totalmente em silêncio. Então, ok, eu preciso de uma música. Não, eu consigo deixar uma situação lá, um barulho que aconteça aqui do lado já me deixa nervosa. Então, como é que tu funciona para isso? Ter essa consciência de que processos que tu podes estar fazendo, e aí vem o exercício físico, a atividade física, e tem que ser uma atividade física, um exercício que dê prazer, que dê bem-estar. Porque se chegar num nível que, ok, dá bem-estar, jogar futevôlei, tranquilo, me dá um bem-estar. Mas quando eu vou com um parceiro que começa a exigir de mim, começa a me xingar, começa a me exigir que eu pegue determinada bola e eu não dou conta, eu saí dessa situação muito mais estressada, né? Da situação muito mais com nível de ansiedade um pouco maior. Então, quer dizer, fazer as escolhas, saber como que você funciona, saber a escolha do parceiro, com quem vai jogar, onde vai jogar, pode ser um processo muito interessante aí, para que a gente consiga fazer um relaxamento mental também desse processo. Eu preciso de um relaxamento mental para poder jogar, e o jogo pode ser um processo de relaxamento mental também, para eu poder sair bem melhor da condição que eu cheguei nesse espaço, entenderam? E aí, esvaziar a mente, né, que é um processo difícil, eu diria assim, tem uma coisa muito legal que a gente pode começar a pensar, que é a nossa mudança na nossa própria linguagem também. Quando a gente diz que algo é muito difícil, eu posso dizer que até o momento eu não consiga fazer, ainda eu não consigo, né? Então, quando a gente começa a introduzir na nossa fala, na nossa comunicação para nós mesmos, que ainda eu não consigo, mas eu estou a cada dia tentando fazer, é uma questão. Agora, quando eu coloco como é algo inatingível, que eu não vou chegar lá, e aí é mais complicado para que a gente consiga realmente nos apropriar desse processo. Ana, assim, ó, eu tenho usado o esporte como uma forma de treinar esse controle sobre mim, que eu ainda não me conheço bem, mas tentar. Então, por exemplo, assim, às vezes eu estou jogando e eu percebo que eu preciso estar mais pilhado, eu estou muito calmo para um jogo pegado. Então, por exemplo, quando eu vou sacar no futebol, eu começo a preparar a minha mente para ficar mais ansioso, porque eu estou num nível de relaxamento que não está compatível com a partida que eu estou jogando. E também consigo tentar perceber o momento em que eu estou muito ansioso, além do que a partida me pede. Então, é treinar primeiro essa percepção. Será que o meu nível de ansiedade está concordante com a partida que está me pedindo aqui, o campeonato, o torneio? E se eu ver que eu estou acima ou abaixo, fazer o controle para até aumentar, às vezes, um pouquinho essa ansiedade, esse estresse, ficar mais pilhado. E, pelo contrário, se eu perceber que estou muito acima ou abaixar, tenho tentado fazer. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Mas eu acho que o que vale aí, o que eu tenho me focado é aprender a controlar. É a ideia de começar, primeiro, a se enxergar, se perceber, que eu acho que é o fundamento maior, como eu digo aí, prescrição sem avaliação, prescrição cega. Então, eu estou fazendo a minha avaliação, estou fazendo meu diagnóstico mental, e a partir disso, tentar o controle, buscar o controle. Às vezes consigo, às vezes não, mas eu acho que é o processo inicial. E o esporte, aí vem o meu relato para a galera. O esporte, para mim, ele ajuda muito nisso. Muito mais do que eu ficar sentado, eu faço isso às vezes aqui. Eu estou fazendo uma coisa, às vezes eu não sei se é o caso do Bruno, cara, às vezes eu estou assim, ó, fazendo 3, 4 coisas ao mesmo tempo, fazendo mal feitas 3, 4 coisas e bate aquela ansiedade de tu não conseguir acabar nada. Cara, não acaba nada, não acabo nada, não acabo nada. E tem mais uma quinta coisa para fazer e tem um WhatsApp que o cara me pediu um negócio agora, eu vou fazer e esqueço outro. Quando eu vejo, eu estou fazendo um monte de coisa mal feita e não consigo terminar nada. Aí a ansiedade vai lá nas alturas. Aí eu paro aqui e vou meditar. Está na hora de meditar. Só que aí é muito difícil fazer isso, mas eu vejo que é um aprendizado isso também, né, Ana? Não sei se acontece com o Bruno isso, mas comigo é muito comum no trabalho. Cara, tem hora que eu fico sufocado. E o ato de treinar isso tem me ajudado. Posso, às vezes, até não conseguir, mas só de eu perceber que eu percebi que eu estava assim, e tentei alguma coisa para reverter, conseguindo ou não reverter, para mim já me dá até um certo alívio na ansiedade. Pô, cara, pelo menos tu tá tentando. Tu não tá deixando a vida te levar, a vida leva eu. Não tem essa de deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, eu vou controlar essa porra. Eu vou dar um jeito de me entender e vou acertar, vou errar, mas vai chegar um momento aí, talvez aos meus 80 anos, que eu vou aprender a controlar essa coisa.
Não sei, Bruno, se contigo acontece isso, mas no trabalho, cara, e no esporte é mais fácil, mas aqui, ó, no trabalho é mais difícil isso, cara. E a gente, acho que tem uma questão bem semelhante aí, né, João? Que eu tô aqui atendendo a galera do X, né? Então a gente nunca sabe quando vem algum problema ali do sistema ou quando vem uma dúvida. Então a gente não tem uma rotina muito fixa, né? Às vezes a gente tem algumas coisas para fazer, uma lista de coisas para fazer, mas pô, o cara do X ele tá trabalhando, tá na frente do cliente dele. A gente precisa atender esse cara, né? Então, pô, às vezes acontece essa mudança de foco, né? Duas, três coisas ao mesmo tempo. Meu, completamente normal. E nas crises de ansiedade, cara, eu não conseguia focar em uma coisa direito. Foi outra coisa que eu tive que reaprender, na verdade, né? Eu nunca tive problema para focar em mais de uma coisa, mas aí eu tive que retomar isso aí, né? A reaprender a tirar o foco, assim, a distribuir o foco, né? Digamos assim. E saber que a rotina vai ser um caos mesmo, às vezes, né? Não tem muito como escapar disso. Tu sabe que a gente, quando analisa assim, essa questão de fazer várias coisas ao mesmo tempo, a neurociência diz que nós não somos capazes, né, de fazer várias coisas. Nós somos capazes de... Tem 3 coisas aqui. Eu estou fazendo uma live, estou fazendo uma coisa, outra coisa, ok. Então, eu tenho que parar uma coisa para poder fazer outra. Talvez o João lá, quando ele diz que ele está fazendo 3, 4 coisas ao mesmo tempo, ele está tentando gerenciar dentro do cérebro dele para não deixar nada para trás, mas ele vai ter que dizer, bom, qual é a prioridade agora? Prioridade agora eu fazer isso, ok. Vou fazer isso até esse determinado ponto. Depois desse outro ponto, eu vou para outra coisa. E eu me desligo daquela e vou para outra. Isso nós somos capazes. Então, até vou dizer assim, ó, é uma coisa que a gente diz que a mulher consegue fazer, né? A mulher também não consegue. Pela neurociência, a mulher também não consegue. Então, ela para uma coisa e ela faz a outra. Se ela está cozinhando, ela está cuidando do filho, ela está limpando a casa, ela faz uma coisa, ela para uma, depois ela vai para outra, depois ela vai para outra. Esse é um ponto muito importante para a gente não fazer um grau de exigência muito grande com a gente, né? E ainda tocando ali no ponto que vocês tocaram em relação a ter a consciência, então vamos chamar a atenção um ponto importante que é ter consciência de como eu funciono. Pega uma folhinha em branco e começa lá assim. A hora que dá uns crepe aí, que começa a sentir que está começando a ficar ansioso, o que eu estou fazendo agora que está me deixando ansioso? Ah, foi isso, foi isso, foi isso. Beleza. E aí começa a traçar tudo aquilo. Na medida que a gente consegue reconhecer o que me deixa ansioso, o que me causa medo, aí a gente começa a passar por outro processo. A gente vai começar assim, ó, aí a pergunta muda, né? Ela começa a mudar. De que jeito? O que esse medo que eu estou sentindo, ele está querendo me dizer? Ah, ele está querendo dizer que você deixou todas as coisas atrasadas que eram para ser feitas até sexta-feira da semana passada. Hoje é sexta-feira, eu não dei conta. Agora eu estou apavorada de ansiosa porque isso tem que ficar pronto até amanhã. Então, quer dizer, o que eu posso mudar no meu dia a dia? E aí vem a palavra organização, para que eu consiga botar prioridades na minha vida. Está vendo lá que a gente está indo lá para um processo assim, ó, eu me conhecer para poder ver o que causou isso e, através disso, pensar como é que eu posso, então, organizar minhas ideias para que eu não fique ansiosa. É um trabalho que eu tinha que entregar, é uma situação de, sei lá, uma demanda de um projeto que eu tenho que vencer, é uma filmagem que eu tenho que fazer, eu tenho que ligar a câmera e filmar um negócio para poder fazer, mas eu não consigo porque eu estou com receio de que os outros vão me julgar. E aí a cabecinha começa a ferver, né, gente? Começa a ferver para dizer que eu... Aí vem a síndrome do impostor, né? Eu não sou bom, todo mundo é melhor do que eu. E aí vem, né? E aí leva para outros caminhos essa ansiedade. O Damateo colocou bem o que a gente está falando aí, ó. É difícil, né? Temos que acionar sempre a nossa consciência. Eu acho que é por aí a questão do... Cara, tem uma fala que eu falo aqui, parte técnica, né? O hashtag que eu uso aí, prescrição sem avaliação, prescrição cega. E eu vejo a mesma coisa nessa questão mental também, né? Como é que eu vou tentar buscar o controle de uma ansiedade, uma questão mental, se eu não consigo nem perceber quando eu estou ansioso? Ou que nível de ansiedade eu estou? Então, acho que um momento inicial é esse, a partir disso conseguir fazer. E aí é gerar as estratégias aí, né, Ana, que tu vem falando aí. Isso aqui é uma pergunta, João, legal de fazer aqui para a galera aqui, ó, tem as pessoas que estão com a gente.
Como é que você sente que você está ansioso? Comenta aí, galera. Ó. Faz a pergunta de novo, Ana. Como é que você sabe que você está ansioso? O que você sente? Já que a gente está falando que ansiedade é um estado, olha bem, ansiedade é um estado, não é a minha personalidade. Eu não sou ansiosa, eu estou ansiosa. Então é um estado que vai passar. Então, como é que eu sinto? Como é que eu percebo que eu estou ansiosa? Ó, eu percebo quando eu estou ansiosa, Ana, quando a minha frequência cardíaca aumenta, palpitação. Eu penso em algo, né? Pode funcionar assim, ó. Eu penso em algo, meu coração aqui palpita e a partir disso eu digo, eu estou ansiosa, ok? E a minha respiração muda também. Eu vou contar depois um caso para vocês de uma situação que me aconteceu esse semestre, que é muito importante para a gente saber assim, ó, e quando pega uma pessoa, e eu sou um personal trainer, e chega um cliente com uma crise de ansiedade, o que eu posso fazer? Uma crise, eu não estou dizendo que ele chegou ansioso naturalmente ali, tal, dizendo que está ansioso, mas chegar numa crise, essa do Bruno, por exemplo, né? Bate, né? Essa é uma situação que me aconteceu. E aí a pessoa chegou e disse assim, meu Deus, o que eu faço? Como eu tinha uma leitura dentro desse processo, a primeira coisa que não é dizer para a pessoa assim, te acalma que nada vai te acontecer. Se ela está com aquele perigo e o corpo dela reagiu como se ela estava sendo atacada mesmo, essa adrenalina está lá em alto, o cortisol está lá em alto, o sistema simpático funcionou de uma tal forma que ela está, né, é o fugir, né? É o lutar ou fugir, quase isso. Como é que eu posso acalmar isso? Uma técnica bem interessante, que a gente faz até num processo da pessoa poder focar em outra coisa, é, por exemplo, o aperto das próprias mãos, né? Quando eu pego aqui, ó, aperto a minha mão uns 5 segundos, o mais forte que eu posso, eu começo a redirecionar a atenção para os meus músculos. Respira, solta de novo e faz o processo. Isso ajuda com que a pessoa venha para o real, tu está aqui. E aqui não tem nenhum perigo iminente, né? Esse é um ponto importante. Outro ponto, a própria respiração. Mas daí a respiração é um processo, né? Aqui como o João estava falando, é um processo que a gente não pode fazer no momento de crise, claro que sim. Mas é importante a gente aprender no momento quando não está em crise. E o que é a respiração? Existem vários processos que a gente pode estar vendo, visualizando. Na yoga, né? Tem pessoas que nos acompanham aqui que são do yoga. O yoga ensina de uma forma fabulosa isso. A própria meditação. Só o ato de eu respirar. Se eu quero usar 2 segundos para inspirar e fazer uma expiração com 4 segundos e fazer um processo de trazer, de tomar consciência, isso já ajuda a minha palpitação que eu estava sentindo, os tremores que eu estava sentindo, né? E aí, com isso, claro, depois que passa o processo, a ajuda que é muito importante, né? A gente está falando aqui do exercício físico, nós estamos falando das conversas, de conversar com outras pessoas para poder dizer como é que você se sente, trocar ideias assim, atividades de relaxamento, mas às vezes a terapia ou o psiquiatra, ele é importante sim, ele deve existir nesse processo. Se você vê que não dá conta de regular, eu não vou falar o controlar, mas sim o regular, né? Você tem que pedir ajuda. Por isso que é importante, finalizando aqui, não estou dando conta, me ajudem, né? E foi uma sinalização que o Bruno fez. E isso é legal, é o que faz ele estar aqui contando a história dele para nós hoje, né? Ana e Bruno, a gente pode ver aqui pelo comentário da galera, ó, o Carlinhos colocou que a falta de ar para ele é uma sinalização de que está com ansiedade, né? A Ritinha aqui também ó, colocou outras sensações, né? Então vê que cada um também, quanto mais se conhece, o autoconhecimento consegue interpretar melhor essas sensações, né? E o Damato Yoga colocou aqui, ó, que o corpo sempre sinaliza, né? E pode sinalizar de formas diferentes, ou a gente também conseguir entender melhor de formas diferentes, mas o importante é esse autoconhecimento para poder entender
E uma vez entendendo, aí sim buscar uma ajuda profissional, como tu acabou de falar, né, Ana? Ou um processo mental próprio, né? Eu, às vezes, no jogo, assim, por exemplo, quando eu estou muito afobado e ansioso, normalmente o momento do saque, que é o momento teu, tu põe a bola no morrinho lá para sacar, diz, não, calma aí, dá uma respirada, concentra. Ou quando tu tá muito relaxado e o jogo tá pegado, diz, não, bota uma pilha aí, cara, dá uma agitada nessa tua mente, porque o jogo tá num ritmo, tu tá no outro, tá abaixo, né? E no dia a dia, tu perguntou como é que tu percebe, né? Eu percebo uma sensação de sufoco, não sei se vocês já tiveram isso. Eu tenho uma sensação de sufocamento. Falta de E não ar, é, João? não é De ar? falta de ar. Não, é sufoco do trabalho mesmo, é sufoco mental, assim, de tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tá fazendo isso, não terminou aquele outro, bateu mais uma coisa nova, é um sufoco de montante de coisa para fazer. E eu tô fazendo aqui, as coisas estão vindo, e eu tô percebendo que tá amontoando mais coisa para fazer. É uma sensação de estar um sufocamento de trabalho mental. E aí qual é a percepção que eu tenho assim, ó, cara, não tô conseguindo fazer mais nada, não tá fazendo isso, não tô fazendo isso, não tô terminando isso, não tô. Aí eu fico numa eu fico numa dinâmica que eu fico querendo fazer um monte de coisa intenso e eu começo a perceber assim, cara, eu não estou fazendo absolutamente nada. Eu estou 1 hora aqui, eu não estou conseguindo fazer nada. Não está saindo, bloqueou. No quartel tem um termo para isso, né? O tempo que eu era milico no quartel é colar as placas. Se alguém tá aí é militar, vai saber o que eu estou falando. Cara, eu colo as placas, velho. O negócio não anda. Não é que eu cole as placas porque eu estou parado. Eu estou fazendo um monte de coisa, mas não sai do lugar. É como se eu estivesse correndo na lama. Meu, eu dou um tiro de 200 por hora ali e não sai do lugar. E aí vem uma sensação de sufocamento. Eu vejo, cara, eu tô pra lá de ansioso. Aí eu saio daqui, vou pegar um café, vou tomar um líquido, vou fazer alguma coisa. Para de fazer isso. Corta. Isso é legal, João. Porque eu já vi que eu continuaria insistindo e insistir não vai funcionar. Comigo eu já percebi esse tipo de coisa, né? O rendimento, e às vezes daí cai. Rendimento. Cai a zero. A zero. As coisas não andam nada. Eu não sei se a galera que está nos ouvindo aí também tem essa sensação, é um sufocamento mental. Não é falta de ar, eu não tenho fisicamente palpitação, disparo de frequência cardíaca. Fisicamente, sudorese, não sinto nada disso. Fisicamente eu não percebo. Agora, mentalmente, sensação de sufoco, assim, ó, pressão mental total. Tenho percebido isso, tenho tentado fazer essas estratégias, tem às vezes funcionado melhor, às vezes não tão bem, às vezes não funciona, mas pelo menos eu não fico na inércia de não fazer nada. Eu tento achar uma solução para o processo, né? Pô, tu sabe que isso me levou ao termo workaholic, né? Que é o excesso de trabalho. Então, assim, o excesso de trabalho, sair de um trabalho, de um projeto, entrar num outro projeto, pode te levar a esse sufocamento. O que pode levar depois a acarretar um burnout lá para frente. E depois do burnout, que vai ter ansiedade, pode ser um caminho, depois caminho. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas se ficar frequente, não tiver a válvula de escape, não tiver o momento de parar, aquele de relaxamento mental, relaxamento físico, pode levar depois a uma depressão, né? O nível de exigência muito alto e que perturba o teu corpo, perturba o teu equilíbrio, se tu não controlar. E quem tem que controlar? Quem é o responsável nessa história toda? Nós, cada um aqui é responsável por si. E aí vem uma coisa muito importante, porque a gente, no momento, a gente leva, né? A gente pode levar, o Bruno poderia ter dito isso. O que me levou à ansiedade foi o que me levou ao trabalho, o que me levou a isso foi o meu trabalho como personal. O que me levou a isso foi, então a gente coloca essa demanda, essa responsabilidade nas coisas externas. Só que as coisas externas, elas são fatores, elas são gatilhos para que aconteça isso dentro de nós. E o que é importante aqui? Reconhecer esses gatilhos. Porque olha só, gente, quando a gente fala sobre isso, a gente está falando, claro, sobre nós, mas também sobre as pessoas que nós, como profissionais de educação física, também nós trabalhamos com eles. Então, quer dizer, nós podemos ter pessoas que com a ansiedade, elas podem comer mais, e aí, comendo mais, elas começam a adquirir um sobrepeso, e aí começam a entrar numa crise, depois muito mais forte, depois numa depressão. Também eu posso, numa situação contrário, não comer, né? Eu tenho alunos, olha, eu vou dizer que tem um nível
legal de alunos que chegaram numa situação que não comem. E se eles não comem, tem uma menina que em 2 semanas, ela faz o curso de medicina, ela sabe que é o dia todo no pau, no ferro, depois no hospital. Ela, em 2 semanas, ela diminuiu 5 quilos. Então, quer dizer assim, tu mexe muito com a tua saúde por aí, por não reconhecer as minhas limitações. Então, lembra, o que eu deixo isso aqui tomar conta e o que eu consigo regular? E eu posso aqui dar essa parada. O João faz uma coisa muito legal, que é, para tudo. Respira. O que está acontecendo? Ah, tô vendo que está acontecendo isso e isso. Eu não estou dando conta de fazer esse projeto, eu tenho que fazer isso e isso. Calma, então vamos lá. Vamos organizar a vida. Por onde eu vou começar? Quem é a urgência aqui? Ok. Quanto tempo eu preciso para fazer isso? Eu preciso mais um dia. Então, eu vou ter que ligar para essa pessoa, para mudar o prazo. Então, quer dizer, eu dou caminhos. Tem que aterrissar, a cabeça no chão, pezinho ali também, aterriza. E se não conseguir, pede ajuda para profissionais que podem te ajudar a fazer isso também. É uma alternativa, né? E aí que vem uma questão, né? Se nós, profissionais da educação física, não tivermos uma certa clareza disso e conseguirmos um certo controle disso, não é que a gente vai tentar ajudar nosso cliente lá, né? Nós precisamos mais de ajuda, de repente, do cliente, né, cara? Ou tanto quanto o cliente, né? Tá tão exacerbado de coisa e tal, quanto o cliente, e tá gerando uma ansiedade tão grande quanto o cliente. Como é que a gente pode contribuir para o cara? Como o Bruno colocou, a experiência dele, o case dele é uma coisa que ele vai carregar para o resto da vida com ele, e é uma experiência positiva, difícil, foi difícil a situação, mas é uma experiência que tu se sobrepôs, né, Bruno? Tu conseguiu superar, né? Então, no momento que tu tiver um cliente com algo parecido, ou talvez nem tanto parecido, mas tu já tem um relato pessoal, um case pessoal teu, até para poder dividir, compartilhar com a pessoa, isso de uma forma ou de outra pode ajudar, né? E, obviamente, além de encaminhar para um profissional especializado quando necessário for. Mas eu acho que o profissional de educação física, se ele não está bem com ele mesmo, como é que a gente vai? É aquele negócio, né, cara? Se o avião cai no mar, cara, primeiro tu pega a máscara de oxigênio e usa em ti para depois ajudar o companheiro do lado. Isso está nas normas de voo. Porque tu não vai querer ajudar o cara do lado antes de te ajudar. Tu não vai conseguir ajudar o cara do lado. Então, primeiro tu coloca a máscara de oxigênio, depois ajuda o teu companheiro de lado de voo. Então, quer dizer, eu acho que é por aí também que a gente tem que começar a pensar, né? A sociedade atual, rede social, Copa do Mundo, que hoje teve o lance do Brasil, eleições, que tem todo esse auê que está acontecendo. Quer dizer, é um combo de fator que eu vejo assim, ó, final de ano, que a galera normalmente fica estressada. Cara, é um combo de fatores que é difícil uma pessoa não estar com algum grau, algum nível de ansiedade em 2022 e iniciar 2023 com algum nível de ansiedade também. Então, se preocupar com isso e tentar entender um pouco isso e tentar gerar controles, cada um do seu jeito aí com isso, e talvez, se necessário for, procurar um profissional, né? Se a coisa estiver muito exacerbada, eu acho que é o primeiro processo, porque o profissional de educação física, às vezes ele quer ser meio Superman, né? Quer ajudar todo mundo. Pô, e parece que resolve o problema de todo mundo. Cara, nós não somos Superman. E aí, às vezes, tu tá precisando de uma ajuda para poder trabalhar minimamente adequado. E quer ajudar o teu... meu cliente está ansioso. Cara, mas tu tá uma pilha de ansiedade. Como é que tu vai contribuir com o teu cliente se tu já tá uma pilha de ansiedade, né? Então, acho que é por aí. Ô, João, sabe que o Brasil tem dados aí de julho de 2022, ó, pós-pandemia, tá? Que o Brasil, ele tá no topo do ranking de ansiedade. Tá? Ainda em torno aí de ansiedade mundial, né? Com a pandemia, não foi só no Brasil. Relacionando mundial. Ele perde ali, se eu não me engano, é Irlanda e Estados Unidos, tá? Então, quer dizer assim, ó, nós estamos no topo. O que está acontecendo com a gente para a gente estar no topo, né? Isso eu acho que é um fator, uma pergunta muito importante para isso. Porque são muitas pessoas, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E aí coloca nesse jogo aí, família, problemas pessoais, financeiros, profissionais, a ascensão na carreira que eu quero, é uma exigência daqui e dali, é a minha saúde que também. Então, quer dizer assim, ó, esse autocuidado, acho que é uma palavra muito importante aqui também, o autocuidado, não é o
outro que tem que cuidar de mim, sou eu que tenho que cuidar de mim. Claro que posso ter uma pessoa que vai compartilhar comigo, que vai trocar ideias, mas sou eu responsável para me cuidar. Então, esse é um fator bem importante que a gente tem que deixar bem claro aqui, certo? Tem aqui, né, penso, como é que é isso? Meus projetos e começa a ficar sem ar, cabelo cai, olha só. Cabelo cai, às vezes é aumento de peso, baixa de peso, insônia, que mais? Pensamentos negativos. Sabe aquela pessoa também que diz assim, meu, vai dar tudo errado, nada dá certo para mim. Isso é um problema muito grande também, que leva, olha só, leva não só a mim num grau de ansiedade, mas eu levo outras pessoas também perto de mim. Lembra quando a gente fez uma live sobre a questão das relações tóxicas também? Então, a gente se afastar de pessoas tóxicas também é cuidar da sua saúde, é também ficar menos ansioso, porque pessoas ansiosas demais, elas também nos deixam neste nível. É que nem o Bruno falando, se eu ouço uma música, lá dos jogos, né, tu estava jogando player lá, e tu sentia que aquele jogo, como a música, ela tá toda te levando para uma situação de aumentar a palpitação, de tu ficar tenso, né, para poder ficar com uma atenção maior. Isso também tem filmes que também nos levam. Tem uma coisa muito interessante, eu não sei se o Caio está aí. O Caio fez uma oficina comigo lá na UFSC. E lá, não sei se ele está por aí, ele vai lembrar. Nós entramos numa sala que a professora colocou músicas. E nós tínhamos que dizer o que aquela música representava para nós. Caramba, quando eles assim, nossa, a música para mim é perigo. Ah, essa música aqui para mim me deixa ansioso. Ah, essa aqui me dá calmaria, me dá calma, tranquilidade. A gente começou a ver que eram as músicas dos filmes depois, né? Relacionando. E a gente vai ver, o filme pode nos levar a isso. É um estímulo para isso. Então, o que o Bruno poderia, né? Nessa situação assim, né, Bruno? Escolher filmes que te tragam uma tranquilidade maior, né? Aí fazer umas opções lá, deixar mais no cantinho, né? Fazer as opções lá. Quando tiver calmo, quiser um agito maior, eu coloco isso aqui. Mudar o meu estado interior. Agora, quando eu tiver numa situação de crise, óbvio que eu vou fazer outras escolhas na minha vida, né? Essa parte da música aí era uma coisa que eu gostava muito, eu gosto ainda, né? Muito de metal, né? Metallica e sonzinhos mais pesados. Mas vai. Lenha total. E aí foi uma coisa que eu também tive que mudar. Eu realmente escolhi músicas mais algo mais voltado para o clássico, só em som de instrumentos. Então, mudança total, assim. E hoje eu utilizo isso também, né? Quando eu preciso de um momento mais de concentração, ou, enfim, preciso subir aquele nível de ansiedade para descer o sarrafo em alguma coisa, é uma ferramenta que eu uso a meu favor agora, né? Mas que antes eu tinha que aprender a lidar também. Isso aí. Isso aí, tu já está percebendo, viu como é um autoconhecimento? Tu percebe agora, e agora tu percebendo, tu faz a escolha correta para ti, né? No momento que tu tiver. Tem uma pergunta aqui, né, João, da Ana. Não é uma pergunta, é uma colocação, né, da tua xará aí, a Ana. Ela colocou aqui, ó, estou ansiosa com a minha prova de avaliação física, que vou fazer daqui a pouco. Então, assim, ó... Daqui a pouco, né, ela colocou. Então, posso mandar uma palavrinha aqui para a Ana, então? Ana, provavelmente tu deve estar numa situação que tu tá com um pouquinho de palpitação, né, ansiedade, e tu tá começando pensando lá na frente o que pode acontecer na prova. Então, provavelmente, quando a gente começa a ficar ansiosa, a gente começa assim, mas pode dar errado, né? Uma situação, e se eu não alcançar aquele índice que eu quero, não sei qual é a prova que a Ana vai fazer aqui, mas enfim, um score, um índice, enfim. Então, o que a Ana pode fazer nesse momento pré-prova? A respiração, ela é uma coisa muito, muito legal. Ana, traz a cabeça para cá, não manda lá para o futuro, não pensa o que tu vais fazer e o que tu vai e qual vai ser o resultado. O resultado, ele depende de como é que você vai estar hoje. Então, respiração, respira mais tranquilo, expira, né, uns 2 segundos, solta uns 4 segundos,
Pensa no agora, o que tu tem que fazer, como é que tu tem que chegar no local agora, como é que tu tem que aguardar. Pensa, não tenta, quando vez que vier um pensamento negativo, que tu quer saber já o resultado, não antecipa isso, porque isso vai depender do dia do agora, do momento do agora. Então, trazer a cabeça para o agora é o mais importante, e não procurar. Porque a ansiedade é isso, né? A gente fala que a ansiedade é excesso de futuro, de uma forma geral, né? Então, pensar no que vai acontecer lá na frente, isso não é um perigo. Encara isso para ti que não é um perigo. É um momento que tu tá aplicando teus esforços na tua vida para te levar a um lugar que tu tá fazendo uma escolha. Então, acho que isso vai te deixar mais calma dentro dessa meta aí. Depois conta para nós como é que foi na avaliação. Eu acho que a experiência, aí te pergunto, né, Ana, a gente até encaminhando aí o desfecho da live, né, com alguma coisa, me parece assim, ó, que a experiência num fator de estresse, quer dizer, eu experienciar aquele fator de estresse por várias vezes e começar a entender como é que ele gera ansiedade em mim, me parece que vai diminuindo o nível de ansiedade. Por exemplo, participar de etapas do circuito catarinense aqui de futebol. Os primeiros me geravam muito mais ansiedade do que amanhã eu vou participar. Eu até estou me estranhando, assim, era para eu estar um pouquinho mais ansioso com a etapa, até porque a última tem um monte de dupla inscrita lá. Cara, mas por quê? Me parece que assim, ó, cara, eu sei o que pode acontecer, quais são os fatores para bem e para ruim, então eu já fui submetido àquele fator de estresse algumas outras vezes, e eu sei como me comportar ou tentar me controlar em cada situação que vai acontecer. Então, com a Ana aí na prova, pô, cada vez que ela se submeter a um fator de ansiedade na prova e ela aprender que como é que ela pode se controlar na prova, talvez essa experiência de ser recorrentemente exposta ao fator de estresse que causa ansiedade e ela saber se entender nesse fator de estresse, para mim, pelo menos, parece assim, ó, vai diminuindo essa ansiedade, porque eu sei que vai acontecer isso, eu sei que eu posso responder assim, e se eu responder assim, eu vou tomar essa atitude que tende a melhorar meu fator de ansiedade. Tende a melhorar. Nada é garantia que vai melhorar. Mas eu sei quais são os caminhos que eu tenho que tomar, as decisões que eu tenho que tomar mentais, para eu tentar me manter mais controlado e não ansioso. Isso por si só, pelo menos para mim, já me deixa mais tranquilo, já me diminui muito a ansiedade. Então, aí a pergunta para ti. Ser submetido a um fator de estresse que me gera ansiedade hoje, recorrentemente, eu trabalhar esse fator de estresse para que eu consiga, sobre o fator de estresse, me desvencilhar melhor disso, me entender melhor naquele fator de estresse, ao longo do tempo tende aquele fator que hoje é estressante se tornar cada vez menor, a ponto de repente, não ser mais um fator de ansiedade para mim? Depende. Quer ver? Por exemplo, se a gente vê assim, ó, o pessoal que faz vestibular, que é treineiro, o que é o treineiro? É aquele que vai fazer o vestibular para ver como é que é o dia que chega na prova, como é que acontece. Tarará. Ah, beleza. Mas eu fui lá para ver como é que é, já sei tudo. Na próxima vez que eu for, beleza, vai ser mais tranquilo. Mas começa a se somar com isso uma responsabilidade. Captou? Então, se eu tenho... O estresse da ansiedade não é igual. Quando tu vai só para ver qual é, o teu nível de ansiedade e de estresse submetido àquilo lá é uma coisa. A prova vestibular é igual. Mas quando tu vai para valer, quando a coisa é para valer, é a mesma coisa no esporte. Quando tu tá jogando uma pelada por jogar uma coisa, eu tô jogando, eu não fico ansioso. Mas quando vai lá, tem árbitro, o árbitro apita, tudo muda. Né? Então... Mas vamos lá, no decorrer dos teus campeonatos, quando tu fica muito afastado dos teus campeonatos, mais ansioso você vai ficar quando você for retornar ao seu primeiro, ok? Tá. Mas quando tiver fatores, por mais que eu tenha experiência, mas se tiver fatores novos nesse local, por exemplo, é um campeonato muito importante, que vai ter uma visibilidade grande, que vai ser passado no YouTube, que vai ter uma visualização, é uma coisa. Vai estar nesse local fulano e fulano e fulano, é uma coisa. Vão lá, vão ficar me julgando, vão ficar isso e isso, é uma coisa. Então, assim, ó, depende, João, cada situação. A experiência leva a dizer que você vai conseguir gerenciar mais, tu vai conhecer mais as situações e os fatores envolvidos. Mas também pode ser que tenha um grau de exigência maior para mim. Por exemplo, se eu vou reprovar numa prova da autoescola, beleza,
primeira vez foi muito difícil, eu não sabia como é que era. Agora eu já sei tudo que vai acontecer. Mas quando eu for fazer a terceira e a quarta por eu não ter passado, eu vou começar a me exigir mais. Tá entendendo? Então vai depender da situação. Não posso dizer que sempre a experiência vai te ajudar. Claro que vai te ajudar, porque tu já sabe, tu já fez 4 vezes a prova da autoescola. Mas, cara, se tu não passar, vai ser a 4ª vez que você não vai passar. Olha o peso disso. Mas aí, Entendeu? Ana, é um negócio interessante, cara. Não sei como é que é o Bruno lá no tiro com arco, cara. Porque eu posso encarar essa 4ª, 5ª prova da autoescola de 2 formas. Uma é essa que tu tá falando, pô, tô indo pra 5ª prova e não passei ainda. Eu tô me jogando pressão. Ou eu posso ir para essa 5ª prova e dizer, cara, eu já fiz 4, já tô mais domado nesse negócio. A chance de eu passar agora vai ser muito maior. Porque eu já tô. Então, é como eu levo aquela situação a se tornar uma situação de maior ansiedade ou de menor ansiedade. Vai depender como eu trabalho isso na minha cabeça. Como eu converso comigo. Eu me exijo a ponto de me punir, vamos lá, porque se tu não for, tu vai ser a última das pessoas? Ou vamos lá, você tem experiência de 4 vezes, você já sabe como acontece. Fecha os olhos, visualiza tudo aquilo que vai acontecer. Respira, tranquiliza, cabeça naquilo ali, não pensa no resultado ainda. O resultado vai ser de como você está agora. Agora o que você pode fazer? Controlar? Calma. Então, assim, é um processo que tu vai gerenciando. Mas isso vem da maturidade, né? A maturidade e uma coisa chamada de neuroplasticidade. Porque se a gente fala de mindset, de mudança de atitude mental, eu consigo fazer essa mudança de atitude mental na medida que eu vou progredindo. E eu posso ter uma ajuda aqui também, né? Lembra? A gente tem coisas que a gente dá conta sozinho. Eu sou muito autodidata nesse processo, mas eu também já tive ajuda. Hoje eu consigo fazer esse processo sozinho, mas o mindset que eu tinha antes, que é um mindset que eu digo mais fixo, mas eu não consigo, eu não posso, etc. Hoje eu mudando isso, eu dou uma outra neuroplasticidade para o meu cérebro. Ele vai achar caminhos mais fáceis para poder contornar essas situações mais difíceis, entendeu? E a experiência, claro que ela é válida, mas depende muito de como eu converso comigo. Algum detalhe a complementar aí, Bruno? Pô, não tem nem o que falar. Perfeita observação ali. No tira com arco acontece exatamente isso, né? A gente tem que, lá na hora do vamos ver, né? A gente tem uma etapa eliminatória, que é uma delicinha, todo mundo tem uma reação psicológica diferente, em momentos diferentes, né? Eu, por exemplo, já sou macaco velho, assim, eu considero que eu me viro um pouco bem, né? Mas esses dias aconteceu uma coisa nova, que nem a Ana falou. Eu peguei, vocês devem conhecer o Otávio para combater com ele. E combate dos séculos. Fazia muito tempo que a gente não combatia um com o outro, já tinha uma história assim de vários combates que a gente já fez. E, pô, tanto eu quanto ele, a gente se emocionou, assim, tipo, os dois tremendo na base. Clássico total no tiro com arco. Então. E aí, né, como é que a gente vai reagir ali? Pô, eu tava muito nervoso, ele também, mas nessa vez eu levei a melhor, enfim. E a gente aprende com essa experiência também, né? Final de semana agora, coincidentemente, também tem uma última etapa ali do circuito aqui do tiro com arco e vão acontecer combates e tal, pô. Mas sempre Bruno, acontece alguma coisa. Posso te dar uma sugestão? Claro. Faz um preparo antes de sair de casa. Te imagina tu saindo de casa, chegando no ambiente, vendo as sensações que tu vai sentir, daí se tu sentir medo, procura mentalmente controlar esse medo, pensa o que eu posso fazer para chegar nesse espaço e não sentir isso que eu acho que eu posso sentir, sabe? Isso é um processo bom de antecipação, mas não de antecipação no sentido de dizer, e se acontecer tal coisa? E se der errado? E se der, entendeu? Mas assim, ó, quando vier essa situação, eu vou procurar fazer isso. Ok. Então, o que eu posso me preparar agora para poder levar, e daí te organiza também, isso mentalmente, a tua mente já vai levando, né, vai levando ao caminho, dizendo, as coisas são fáceis de gerenciar, só vou fazer isso, 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 isso. Então, tu leva para esse processo que eu acredito, é a mesma coisa que tu vai fazer uma palestra, né, sei lá, tu te imaginar que tu está lá, que tu tá chegando, que tu vais fazer, que tu vai na posição, não na posição do público, mas visualizar o olhar da outra posição que tu tá na frente, vai te
acalmando quando tu chegar nessa situação verdadeiramente, sabe? É um processo bem legal de antecipação que pode funcionar. Perfeito. Eu apliquei algo bem semelhante com a... Deixa eu ver se a Letícia tá me ouvindo, se ela não vai me xingar. Com a Letícia, né? Que ela estava tirando muito bem em treino, mas chegava na hora da competição e ela se perdia. A gente não entendia o porquê, né? E aí, justamente, a ansiedade por estar com pessoas diferentes, em um lugar diferente. E aí a gente foi tentando antecipar isso. Pô, quando estiver atirando, pensa já com a visão lá na competição. Lembra que vai ter gente do teu lado, lembra que vai ter isso. Pede para ela então, fechar o olho. Pede para ela fechar o olho, pede para ela mentalizar, pede para ela mentalizar todo o processo, depois pede para ela mentalizar e falando o que ela está vendo, o que ela está fazendo, como ela quer se sentir, tá? E aí tu vais introduzindo esses aspectos assim. Galera, pô, eu preciso pode falar. Fazer um gancho ali preciso fazer um gancho de uma ferramenta que eu aprendi nesse caminho aí da ansiedade, que eu achei fantástica. E até tem a ver com um comentário da Ritinha ali que ela fez antes, né? Uma coisa que nem eu comentei com vocês aqui, que eu pensava nos meus projetos futuros e também me dava um baita de um cagaço, assim, né? Foi um dos motivos de desencadear tudo que rolou ali comigo. E no meio do caminho eu achei um rapaz, Felipe Deschamps, inclusive, ele é um blumenauense, um programador bem famoso e que está no Canadá hoje. Ele também teve crise de ansiedade lá, coincidentemente no mesmo período que eu. E aí ele postou um vídeo falando sobre isso, né? Sobre todo o processo que ele identificou, e uma das ferramentas que ele utilizou, né, que eu achei fantástica, que eu utilizei na hora que ele falou, foi tipo, mentalizar, escrever num papel o que de pior pode acontecer para mim se tal coisa não acontecer. Então, por exemplo, o X, né, pô, eu tava extremamente pilhado, né, pô, será que o X vai dar certo, será que não vai? O que pode acontecer de ruim, né, se o X não ir para frente? Então, peguei a listinha e fui lá, né, pô, se o X dar errado, eu tenho a minha experiência de programador e de profissional de educação física. Posso utilizar ela em outro emprego. Tá, mas se eu não for contratado, pô, eu ainda tenho, sei lá, uma outra experiência com outra coisa, eu posso ser contratado em outro lugar. Tá, e se ainda der errado, o mercado entrar em crise, não querem mais programador nem profissional de educação física, cara, eu vou ter que voltar para casa dos meus pais, assim, para ser um pouquinho sustentado por eles. Tá, mas se meu pai, sei lá, também tá na crise, também foi demitido, pô, aí pegar um empréstimo do banco para tentar sobreviver, queimar o que eu tenho de reserva financeira, enfim, e aí a gente vai desencadeando, sabe, a lista do que de pior pode acontecer, assim, e quantos passos vai levar, né, o quão real é aquilo ali, né. Eu achei uma ferramenta fantástica, assim, para se colocar no momento, né, tipo, pô, será que isso tudo aqui que eu tô falando pode acontecer? Tem uma certa chance? Né? Deixar a imaginação fluir, assim, enfim, foi uma coisa que eu experimentei, deu muito certo. Legal, tu vê se não existe a ferramenta certa, existe a estratégia que dá certo com você, né? E se ela deu, por que não? E uma coisa que eu acho legal é a gente nunca ignorar quando uma pessoa chega com nível de crise ou dizendo que está ansiosa, a gente dizer assim, vai passar, né? É diferente de dizer, senta aqui, conta para mim o que está acontecendo e o que tu gostaria de compartilhar comigo. E encarar isso como algo real que ela está sentindo, não como algo, não, o que tu está sentindo não existe. Nada vai te acontecer. E tu tá ali tremendo, com palpitação, sentindo, né, não sentindo, na verdade, a verdade é uma parestesia nos membros, não tá conseguindo sentir direito e tudo mais, e a pessoa ignorando aquele sentimento ali, né, e aquelas percepções. Então, é muito importante que a pessoa que esteja com outra, e aqui cabe os nossos profissionais da educação física, que se é o momento que eu tenho que sentar para conversar, tudo bem eu ocupar um tempo necessário para poder me conectar com essa pessoa. E não dizer tudo vai passar e vamos lá, nós vamos começar o treino. E daqui um pouquinho eu já tenho que ir para o próximo cliente. Então, cadê a nossa escuta empática, importantíssima, né? Para que as pessoas estejam, nós trabalhamos com pessoas, a gente trabalha com pessoas. Então, para isso a gente tem que encarar que nem sempre aquela pessoa chega da mesma forma todos os dias. E tudo bem se não der para treinar e se o momento for para trocar ideias sobre ela. Tá? Eu sou muito a favor disso. Eu acho que é importante a gente trazer essa pessoa para o presente, muito mais importante às vezes do que um treino. Uma conversa, às vezes, é o que ela precisa naquele momento. Show de bola, galera. Estamos aí a 1h30 aí do bate-papo sobre ansiedade. Falamos aí várias coisas. Diminuímos o nosso nível de ansiedade, falando de ansiedade. Eu acho, pelo menos.
aí, Ana, o seguinte, a gente pode te agradecer mais uma vez, né, Brunão, por ter compartilhado conosco aí. A ideia é, hora ou outra, nós fazermos esses tópicos aí que está envolvendo aí, algumas questões dos nossos clientes do X, né, Bruno? Profissionais que estão lá tendo dificuldade com seus clientes ou com eles mesmos, né? O tema ansiedade é um tema, como a gente fez a abertura aqui, muita gente está com isso, né? Quem não está com um nível de ansiedade hoje em dia, né? Então, acho que foi legal o bate-papo, as informações, as orientações. E aí, Ana, te coloco aí as tuas últimas palavras aí, que tu quisesse despedir da galera. Fica à vontade aí. Certo, João. Então, obrigada pelo convite. É um tema, assim, que ele nos inspira, porque a gente trabalha com pessoas, né? E as pessoas, elas têm sentimentos e emoções e nós não conseguimos nos conectar com elas se a gente não entender o que está acontecendo. Primeiro, dentro de nós mesmos e depois dentro dessas pessoas, né? Queria deixar bem claro para quem passou por aqui que a ansiedade, ela é um estado, lembra disso? Eu estou neste momento ansioso, mas eu não sou ansioso, eu não sou assim. Então não veste essa roupagem, essa roupa, essa camiseta, essa, sei lá, como se fosse você. Porque muitas pessoas chegam para mim, às vezes elas falam, eu sou uma pessoa ansiosa. Eu disse, não, você tem momentos de ansiedade, me conta como é que é. Daí ela vai contando. Então, dizer que todos nós temos estados de ansiedade com grau diferente e que nós não somos mais fracos por isso, tá? Nós somos humanos e é por isso que nós sentimos o que nós sentimos, tá bom? Então, agradeço o convite de vocês dois, o Bruno por ter compartilhado a sua história. É muito legal a gente compartilhar as nossas vulnerabilidades, porque é aí que está o ponto do nosso crescimento. E a partir disso, tu vai ver quantas portas abrem, né? E quantas estratégias você vai começar a perceber e as pessoas vão começar a te mandar também. Por quê? Porque elas conseguiram perceber isso em você também, porque você disse. Tá bom? Então, obrigada aos dois aí. Valeu, Ana. A gente que agradece aí, né? O X, nós do X aí que agradecemos. Brunão, algum toque aí pro pessoal, uma despedida aí? Pô, obrigadão demais, Ana. Obrigadão mesmo por aceitar de novo, né, o convite. A gente já fez essa é a terceira live que a gente faz, né, sobre esse tema, que é bem importante aí. A galera tá no meio aí e tá aparecendo essas coisas, né? Aquela do cliente tóxico, são situações que acontecem no dia a dia dos profissionais. Quem não está trabalhando na área ainda já vai pegando umas ideias. O Carlos falou que tá ansioso para entrar na área, né? Então vai pegando umas ideias. E até agradecer pelas conversas anteriores, né? Que falando aqui para a galera do backstage aí, né? A gente troca uma ideia antes, né? Pô, dá para dar uma viajada ali, a gente fica uma semana dando uma viajada, né, no assunto. E é muito boa. É muito bom isso, né? Que daí desperta outras ideias aí, a gente vai conversando e brigadão mesmo. Muito legal. O Bruno falou um negócio que eu acho bem bacana, cara, que é no caso do Carlos, né? Que citou o nome dele, antecipando já coisas profissionais, né? Pô, o cara tá acompanhando uma live falando de ansiedade pro profissional, pro cliente, né? Que ele ainda é acadêmico, como a Ana também falou que vai fazer uma prova de um RM, que um RM não entrava na cabeça dela. Mas a galera tá antecipando situações, se preparando. Eu acho que essa antecipação, até em entender melhor a ansiedade, ver o que profissionais estão falando, o que a Ana, que estuda com isso aí, está comentando também, isso vai dando um preparo, um know-how, antes mesmo do cara já ir para o mercado de trabalho. Eu sou extremamente favorável com isso, com o que a Ana, tua xará Ana aí, né, que estava nos acompanhando aqui, o que o Carlos fez, essa questão de estar antecipando o que os profissionais estão vivenciando lá, quais são as dificuldades lá que está sendo vivenciada, o que os caras estão comentando na live, e eu, enquanto acadêmico, hein, eu vejo isso com extremo bons olhos e vejo que esses profissionais, quando ingressam no mercado de trabalho, ingressam num outro patamar. O taco para eles vai estar num outro nível de exigência deles e de serviço prestado para as pessoas. Porque enquanto acadêmicos, eles já estavam preocupados lá na frente, antecipando situações que eles certamente vão vivenciar. Inclusive essa questão aí da ansiedade, tanto do profissional, ansioso pelas relações que a gente está tendo hoje, quanto do próprio cliente lá, como trabalhar essas questões aí que a gente comentou aqui, várias situações que eu acredito que quem acompanhou a live do começo ao fim tirou bons proveitos aí, boas falas aí. Então, Carlos aí, parabéns, Ritinha, galera, né? Quem é acadêmico, a Ana aí também que estava nos acompanhando, que é acadêmico já está se preparando para isso, né? Show de bola. Então é isso aí, galera. Muito obrigado, tá? Temas para lives de discussões aí com a Ana, dessas questões mais
como é que a gente pode caracterizar isso aí, Ana? Discussões mais mentais? Elas estão relacionadas ao desenvolvimento pessoal, né, João? Tanto que elas podem repercutir também no dia a dia do profissional da educação física, tanto para ele quanto para as pessoas a qual ele vai atender. Então, acaba saindo um pouco mais do conhecimento específico, que a gente fala, né, o conteúdo específico, né, determinada área, e indo, vamos falar assim, ao invés das hard skills, né, indo para soft skills, que são os componentes aí, são emocionais, comportamentais, relacionados, que faz parte do ser humano. Beleza, então a galera, se tiver aí sugestões de temas, alguma abordagem, entra em contato conosco aí, né, Brunão? Ou no X ou comigo aí. Valeu, gente. Valeu, Bruno. Valeu, Tamo junto gente. aí na Valeu. parceria.